É isso. O nosso tema de hoje é sobre capitalismo. Pois é. Onde vivem, o que comem, o que fazem, o quanto lasca a tua vida. Não, eu ia falar hoje no Globo Repórter, mas não. Não Não é no Globo podemos. Repórter. Gente, é Hoje, isso. no Parapraxis, melhor. Pois é isso. É isso. Para você que está chegando agora, oi, eu sou a Nath. Oi, eu sou a Nath, os cachorros estão. Ah, estão um É, pouco se lascando para vocês, tá? Para mim é, também. E é isso. é isso. E esse é o Parapraxis, um podcast feito por duas estudantes de psicologia para contar um pouco das nossas vivências, experiências, traumas e muitos surtos do curso. Até porque estamos aqui com o capitalismo fazendo a gente surtar. Para a gente se formar, a gente precisa passar por ele. Olha que coisa linda. Aliás, para viver, né? Para viver, A né? Você gente não passa por vive. ele. Se você não está incluso dentro desse rolê, você sofre. Exatamente. E Você muito. vai se lascar de qualquer jeito e é isso. É sobre. Né? Por onde começamos? É nisso. Né? Não tem como eu começar em outro lugar. Bom, A gente começa pela formação, né? Deste sistema lindo que nos mantém nessa vida. exato. Bom, para quem não sabe, o capitalismo ele começa no entre o século XV e o século XVIII, né? Que é quando a gente sai da idade das trevas, literalmente, né? Ali do Uhum. feudalismo, da caça às bruxas, da Inquisição, aquele período maravilhoso onde provavelmente eu e Lindo. Nath tínhamos ido parar na fogueira, Certeza. Se né? existir outra vida, a gente estava lá queimando na fogueira lindamente. Obrigada, né? Então a gente começa desse lugar, né? Porque surge o iluminismo, né? Sim. Com a abertura dos feudos, começa-se a movimentar o comércio, né? O mercantilismo. Então a gente sai do lugar da subsistência, porque os feudos eles trabalhavam na subsistência, né? Uhum. Então a família X produzia porco, a família Y galinha, o outro cenoura. Inclusive, tem uma curiosidade em relação aos sobrenomes das pessoas, por exemplo, o pessoal que Ah, chama isso é muito legal. coelho, leitão, essas coisas, é porque naquela época eram produtores, Ferreira, exatamente, Ferreira, eram produtores de ferro, ferro, de leitão, coelho. coelho e etc. Nossa, história, eu acho história tão legal quando pega Quando você nessas começa a partes. amarrar as coisas, né, Sim. é incrível. É que nem quando a gente conta a história da escravidão sob os sobrenomes no Brasil, Uhum. né? Quando você tem o da Silva, o de Souza, é porque são Era pessoas que foram escravizados escravizados pelas pelas famílias. famílias. Então você era da Família família. Silva, você pertencia à A família família Silva Silva. como uma mercadoria, não como uma É, pessoa, né? é. Louco. Isso é legal e triste por uma É certa uma história parte. muito triste, se a gente olhando, né, é uma história triste, mas é uma curiosidade que eu acho que todo mundo precisa saber, Uhum. porque é importante a gente saber de onde a gente vem, né? Sim. Mas voltando ao capitalismo, que é essa maravilhosidade da terra, né? Então a gente tem aí a expansão dos comércios, né? O surgimento da burguesia, porque para quem não sabe, é a burguesia que derruba o feudalismo, Uhum. né? Os caras estão lá olhando, falando, pô, mas só esses senhores feudais que estão bem, que estão ganhando dinheiro, estão gordinho. E a gente aqui tudo se lascando, mas quem tem o poder de produção na mão É a somos gente. nós. Mas peraí, vamos lá, né? E aonde a burguesia toma, de certa forma, o poder, né? Ela começa a se expandir e tudo mais, e vem depois disso a Revolução Industrial. É, mas vira aquele caso lá de o oprimido virando opressor. Exatamente. A gente tem muito bem essa frase, né? Uhum. Porque antes a burguesia era oprimida pelo sistema feudal. Quando a gente tem toda essa troca de papel e poder,
ela se torna o opressor, oprimindo quem trabalha para ela. Sim, porque eu acho que antes de colocar ali a Revolução Industrial, dá para a gente falar que todo mundo passou a ter um papel dentro do capitalismo. Né? Então, o homem era para trabalhar e movimentar ali o capital, trazer dinheiro para dentro de casa. A mulher era para produzir mais pessoas, sim, produzir mais pessoas, você não está ouvindo errado, produzir mais pessoas para alimentar o capital. É produzir a mão de obra para o capital. Exatamente. Né? Porque aqui dentro do capitalismo começa uma coisa que não existia, que é o tal do papel de gênero, né? Então, quando você escuta aquele discurso de porque na idade das cavernas o homem ia para a floresta mentira! É mentira. Mentira. Esse papel não era definido. Então, homens e mulheres exerciam os mesmos papéis de forma, muito entre aspas, igualitária dentro da sociedade, né? Uhum. Não existia o homens vestem azul, meninas vestem rosa. Ah, eu vi um vídeo esses dias de um desenho antigo e eu fiquei pensando, mano, como a gente era, assim, taxado de uma forma tão errada. Porque o desenho lá da época das pedras é o quê? É o homem puxando a mulher pelo cabelo, sendo propriedade do homem. Sendo que não era assim. Mas é por isso que a gente fala, o sistema do capitalismo, né? Quando ele nasce, junto com ele, nascem outras coisas que conhecemos hoje como papel de gênero, machismo. Do machismo, a gente tem o nascimento do feminismo, né? Porque a gente precisa lembrar uma coisa, que quando algo nasce, nasce algo para combater aquilo, né? Então, queira ou não, o capitalismo ele nasce do combate da burguesia contra o senhor feudal, né? Então a gente muda a estrutura aí. E quando vem o capitalismo, junto com ele o papel de gênero, o machismo e o feminismo, ele vem deste lugar. Sim. Né? Então, não dá para a gente falar de capitalismo sem falar da estrutura social que ele cria, que ele se baseia. Certo? Certo, né? Então é isso, gente. Já revelação do dia. Não existia papel de gênero. Se você acreditou isso a sua vida inteira, parabéns, você foi muito bem moldado pelo sistema capitalista. Mais uma vez moldado por diversas outras coisas. Mais uma vez a gente volta no chá revelação do episódio passado, que você não é dono das suas vontades nem das suas verdades. Nem das suas escolhas. Porque você passou a vida inteira comprando uma narrativa que nunca existiu. É isso. É isso. Então voltamos para a Revolução Industrial. Pois bem. Então, a gente começa toda a questão da Revolução Industrial, né? Entra-se a definição desse papel de gênero. Então, o homem, ele vai para a rua trabalhar, vai para a fábrica, vai produzir, né? Então, a gente tem que lembrar que a gente se vende por um pedaço de papel. Então, quando a gente para falar assim, ai, porque... A gente vende o nosso tempo, né? Que é muito pior, muito, né, muito mais valioso do que qualquer outra coisa, né? Então, o capitalismo, ele se baseia em quê? Em ter uma pessoa que vai vender o tempo dela para produzir algo que vai enriquecer o terceiro. Sim. Por quê? Ele depende dessa desigualdade para ele existir, né? Então, uma coisa que a gente fala muito do capitalismo é que nem sempre a pessoa que produz que vende o trabalho dela, que produz algo, ela tem condição de comprar o algo que ela produz. A gente fala nem sempre, mas praticamente nunca ela tem a condição de comprar aquilo que ela produz. Exatamente. Mas isso é utilizado para conseguir movimentar, né? Porque exatamente. Isso daí é um tema que a gente vai falar um pouquinho mais para frente. Exatamente. Então a gente tem aí, né, como a movimentação, né? A produção, a gente tem a mão de obra sendo vendida, né? Teu tempo, tua disposição, teu conhecimento.
Então, antes de você criticar as meninas do job, pensa que você também é uma. Ai, comparação incrível. É, a diferença é que você tá vendendo seu tempo, você não tá vendendo seu corpo. Sim. Mas você está se vendendo. Você está se vendendo. Tcharam! Realmente. Né? A gente Mas você está se vendendo de uma forma que é socialmente aceita. É a mesma né? coisa quando a gente entra na parte de uso de substâncias, né? Porque você tem substâncias totalmente aceitas, como cigarro e álcool, Remédios. remédios. Por isso que a farmácia se chama drogaria. Né? Né? Gente, é muita revelação para um vídeo só, tá? Mas enfim. Para 2 vídeos, né? A gente está seguido. Aceita que dói menos, tá? Então você tem a questão central do capitalismo, que é o lucro, né? Baseado naquilo que você produz, e o consumo. Então você precisa estimular que as pessoas continuem comprando para que continue produzindo e que você sustente uma pessoa que vai ser milionária, bilionária E você vai ficar aí sonhando com o prêmio da loteria. Já dizia as meninas, né? Onde o rico cada vez fica mais rico. E o pobre cada vez fica mais pobre. Pois e é. a gente entregou a nossa idade nessa música. Eu, né? Enfim. Eu ouvi isso quando era pequena, então. Então aí você tem homens indo pro campo trabalhar, né? Pra fábrica, enfim. Que seja quando a gente fala campo, campo de trabalho, né? Mas alguém precisa fazer o papel invisível que o capitalismo exige. Que é cuidar da casa, fazer com que aquele homem esteja bem assessorado para ele trabalhar, né? Eu acho que a gente pode trazer uma comparação até mesmo um pouquinho de Big Brother aqui, quando a gente fala do pessoal do VIP e da Xepa, que todo mundo do VIP ganhava mais as provas e o pessoal da Xepa não conseguia ganhar a prova, né? Aí quando o negócio inverte, a galera que não estava ganhando prova começa a ganhar porque estava mais bem alimentado e tudo mais, né? A gente tem um probleminha no cérebro chamado falta de açúcar, falta de glicose. E quando a gente está com falta de glicose no nosso cérebrozinho, a sinapse não funciona, não vai. Aí a gente não pensa, a gente fica mal-humorado, a gente fica ruim de fazer com que a coisa aconteça, mas né? vale lembrar que não é açúcar propriamente, é açúcar só. Não vai se glicose. Entupir de doce achando que isso vai dar bom. Não, isso vai dar ruim. Mas a gente tem que lembrar que todo carboidrato vira açúcar. Arroz, batata, macarrão. Carboidrato vai virar açúcar. Que tem ali a questão da proteína, que também gera energia, enfim. Ou seja, uma pessoa bem cuidada, bem alimentada, bem estruturada, né? Ela vai ter uma condição de trabalhar melhor. Então, o que acontece com a mulher? A gente pode fazer um recorte aí social de por isso que muitas pessoas ricas têm melhores oportunidades do que quem está ali tendo que trabalhar e estudar ao mesmo tempo. Exatamente. Né? O que acontece então com a mulher? Ela precisa garantir que esse homem esteja bem cuidado para que ele vá lá e produza, né? E amarrando com uma coisa que foi o meu chá de revelação mais chocante da faculdade no primeiro semestre, que foi quando eu descobri que o SUS no Brasil, na realidade o SUS não, mas o Sistema Público de Saúde do Brasil, ele surge porque funcionário doente não produz. Na verdade, dá para até falar que o SUS, porque o SUS ele veio a partir da reforma de algo que veio dessa premissa de que funcionário não produz. Então, assim, não é porque o Estado está preocupado com a saúde da população, mas ele está preocupado que aquele cara não vai ser mais útil. Sim. Olha, que maravilha. É literalmente para isso. Né? E é por isso que as empresas pagam um convênio médico. E muitas, por exemplo, pagam a questão de benefício para cuidar da saúde mental, né? Não é porque ele é bonzinho, não é porque eles querem ver você bem. Não é porque, meu porque Deus, ser doente é prejuízo. Eles se preocupam com a minha saúde. Não. Eles não querem pelo mesmo fato de que se você meter um monte de atestado, você vai ser mandado embora. Exato. Porque eles não querem prejuízo. É simples. A gente sempre vai trabalhar o capitalismo
A gente precisa entender que ele trabalha na base do lucro. Sim. O lucro É isso. sempre vai vir em primeiro lugar. Exatamente. Ponto. Tá? Então, a mulher dentro de casa, o homem bem cuidado, Mulher tendo filhos. o homem fica menos doente, o homem produz mais e assim vai sustentando este sistema que tem milhares de rachaduras, né? Muitas. E a Muitas. mulher, além do cuidado, ela entra neste lugar que a Nath falou, do gerar filhos. Uhum. Porque quando a gente fala no capitalismo, é você gerar mão de obra. Exatamente. Ou gerar pessoas que vão gerar mais mãos de obras. Exatamente. Né? E assim, o trabalho doméstico, ele é um trabalho que precisa ser feito e não remunerado. Porque se a mulher vai cobrar por isso, você escala mais um prejuízo. Sim. Então a gente começa a colocar a questão da mulher no lugar dela, que é na cozinha, é o não questionar, é o fazer, né? É onde a gente vê surgindo aí o machismo, que é a obediência e tudo mais. Só que assim, eu acho que eu lembrei de uma coisa que a gente comentou na outra tentativa de fazer esse vídeo, que era o quanto fez essa mulher ficar nessa questão de fragilidade. E aí a gente volta um pouquinho do que a gente falou no vídeo passado, que era o quanto que a gente é manipulado, né? O quanto que a gente é condicionado nessa vida, né? Porque se a gente pegar ali na época antes da Revolução Industrial, se a gente pegar as propagandas de coisas que eram feitas para as mulheres, era muito de colocar numa questão de fragilidade. Então, a mulher tinha que ser muito magra, a mulher tinha que ser muito delicada, tinha que ter ali a sua maquiagem muito bem feita. A maioria das propagandas que a gente vai pegar, e se eu tiver oportunidade eu vou colocando aqui em destaque, era de que ela era dona do lar. Então era o quê? Lavadora, secadora, nossa, sabão tem sabão em pó. Era muito essa coisa de tipo assim, a sua função é essa e você precisa ser deste jeito delicado. Sim. Né? Porque aí a gente já sabe, e aí trazendo para o âmbito atual, a gente já sabe que o capitalismo, ele sempre faz o capitalismo, estou falando capitalismo, mas é mais machismo, ele sempre faz a mulher ser insegura, porque mulher insegura é sinônimo de capital rodando. Exato. Né? E, enfim. É o subalterno, né? Por que ela precisa estar insegura? Porque assim a gente vai vender mais produto para ela, né? E aí produtos de beleza, remédios para emagrecer. E a gente vê muito isso num lugar muito cíclico, né? Porque nos dias de hoje a gente está passando por isso de novo. Sim, porque né? Eu falei disso esses dias com a minha irmã, que a gente passou por uma época de body positive. Falei errado. Que foi embora, né? Que foi embora porque a indústria começou a vender que mulheres magras eram melhor vistas. Então, a indústria, digo, a indústria da moda, influenciadores, revistas, TV, tudo. Então, tudo começou a fazer o quê? Que a mulher fosse se enfraquecendo. Hoje você não tem um tanquinho hoje em dia? Não tem, porque isso não é bom. Né? E há um tempo atrás teve para fazer o quê? Para vender toda aquela questão de suplementos, enfim. Agora é a mulher magra porque a gente vende remédio para ela emagrecer, a gente vende mais lipo para ela fazer, mais plástica para ela fazer. A gente teve a história da Clean Girl. Sim. E teve muita mulher, por exemplo, removendo tatuagem para entrar no estereótipo da Clean Girl. Exatamente. Que é uma estética dos anos 50. Porque a mulher enfraquecida, ela vai ficar menos com vontade de ir atrás do que pode ser dela, né? Exato. Mas enfim, voltando na linha do tempo, né? A gente vai para a época de 1914, que quando começa a Primeira Guerra Mundial, né? Aí os homens, para bater o pau na mesa, começa uma guerra. Porque homens amam fazer guerra, né?
enfim. E Incrível. os homens começam a morrer. Os homens, na verdade, começam a ir Né? para frente de batalha e sobra a mulher para trabalhar. O capital precisa continuar, então o que a gente vai fazer? Levar essas mulheres para À frente a da frente fábrica. de fábrica, ali, a frente de trabalho. Aí o que acontece? O pós-guerra. Antes disso, a gente tem a criação das creches, né? Sim, tem a criação das Que isso daí creches. foi o baque que eu tomei essa semana. Semana Porque passada. você cria uma creche, um lugar para a criança ficar, para a mulher poder exercer o trabalho dela, né? Porque já que a mulher que cuidava da casa, com quem vai ficar a criança? Se o pai tá trabalhando e a criança não pode ficar sozinha. Uhum. A criança vai para a creche. Exato. Olha que lindo. E não é porque o Estado, seja lá o que for, estava pensando nas Não, mulheres. está pensando na mão de Tá obra na pensando na mão de produção, obra. É. né? Esse foi o meu chá revelação da semana passada. Ele vem muito parecido com a revelação do sistema de saúde, né? Vem muito parecido com isso. Vem muito parecido com isso, né? E aí o que acontece? Os homens voltam da guerra, né? Para assumirem seus lugares de novo dentro de produções e tudo mais e tal. E assim, eu acho que é importante a gente perceber uma coisa em todo esse roteiro que a gente está trazendo, né, do capitalismo, que em momento algum vocês vão ver eu e a Nath falar de a pessoa abandonou um cargo executivo para ir para a guerra. Não. Fulano abandonou um cargo XY. Não. Vão ser sempre operários que abandonaram o chão de fábrica, porque o capitalismo necessita da população enfraquecida, empobrecida, né, para continuar sendo explorado. E a gente sabe que provavelmente naquela época até hoje, na verdade, quem tem mais poder, quem é empresário e tudo mais, se for para dentro do militar, vai ter cargos muito altos. Exatamente. Não Então, vai estar no front. Não. E né? outra, nem sempre ele vai poder estar lá porque ele tem a empresa dele para tocar para frente. Exatamente, né? Então, os homens voltam, precisam reocupar os seus lugares, mas aí o que aconteceu? Uma ruptura, né? Porque Primeiro problema. lembra que a gente fala que todo efeito, né, tem uma consequência, toda causa tem uma consequência, tem um efeito e uma consequência. Então, as mulheres param e falam assim, cara, quero não. Vou voltar para dentro de casa para ser uma procriadora, para ficar esfregando cueca suja, para Não pô, quero. eu percebi que eu tenho minha utilidade dentro da pra vida, né? Dentro da indústria, do mercado e tudo mais. E aí é onde a gente começa ali o levante, né, dos movimentos sufragistas, feministas e tudo mais, e é onde as mulheres vão questionar este lugar delas na sociedade. Sim. Né? Do tipo, tá, meu filho, eu sou o quê? Sou só um depósito de, né? A mulher, ela começa naquela toada de, mas peraí, eu sou só um corpinho frágil para ficar dentro de casa realizando as vontades de alguém, né? Então é onde a gente começa essa questão do movimento feminista, que vai questionar o papel da mulher na sociedade, né? E quando a gente fala de algo batendo de frente com o capitalismo ou com qualquer outro sistema, é uma luta que não é uma luta de um dia, de um ano ou uma década, né? Por isso que até hoje a gente tem essa luta eterna. Sim. Né? E assim, outro chá de revelação desse episódio, tá? Você que tem aquela impressão que o feminismo é a mulher odiar homem, que a mulher vai ficar com sovaco peludo, mas, cara, pelo é uma coisa natural tanto do homem quanto da mulher, tá? Caso vocês não saibam, da mesma forma que o frango não vem do congelador, ele vem da grande, é um bicho vivo, faz popó, tá? O feminismo, ele não vem no lugar de querer
escrotizar o homem, de subjugar o homem. Não é isso. É só a mulher exigindo a dignidade que ela entende que ela merece, como ser humano, né? Porque se a gente tirar a capinha de pele, por baixo todo mundo é igual. Exatamente. Então, é neste lugar. O direito igual, que quando a gente fala direito igual, é o direito de ter a mesma dignidade, né? Por isso que é importante, por exemplo, principalmente, homens brancos héteros cis estudarem muito a questão do feminismo. Porque o capitalismo, ele traz muito essa questão da interseccionalidade de gêneros, de raças e tudo mais, né? Então, o homem branco, ele é o menos afetado. Sempre. Nesse lugar. Em todas as questões de preconceito, ele sempre é o menos afetado. Exatamente, né? Então, só para fazer esse adendo, tá? O feminismo, ele não tá querendo o fim, a extinção do homem, nada disso. A gente não odeia vocês, apesar que às vezes a gente odeia sim, mas por conta de tudo aquilo que a gente é interseccionalizada, né? A gente tem a questão da supersexualidade da mulher, os feminicídios que vêm acontecendo, né? São muitas coisas que interferem nesse lugar, mas a gente simplesmente só quer a dignidade de viver, porque a gente precisa voltar lá atrás, quando o capitalismo não existia, e entender que papéis de gêneros não existiam, né? O homem precisa entender que ele lavar uma louça, ele limpar um banheiro, ele cuidar do filho, ele não vai se tornar menos homem. É algo normal. Tá? Isso faz parte do papel social de cada ser humano. Ter responsabilidade sobre a casa, sobre a família, etc, etc. É isso, né? Sim, então, voltemos. Então aí a gente entra num lugar onde o capitalismo valida muito a gente como indivíduo, que é a questão da validade que nós temos, porque se caso você não sabe, você tem um prazo útil de vida, né? E esse prazo útil de vida, ele sempre foi, a gente Tá vivo. não, tá vivo até demais. Tá vivo. Até demais. É que o Booster começou a dança dele da comida. Mas voltando, né? A gente tem a questão do prazo de validade. E vamos falar sobre cultura brasileira, tá? E generalizando muito a cultura brasileira. Eu acho que só um adendo antes de chegar na validade, que na verdade depois a gente percebeu que não existe um prazo de validade, né? Enfim, o capitalismo ele deixa muito claro que todo mundo precisa servir ao lucro, né? Então a gente começa aí a mulher serviu para o lucro para criar mão de obra, o homem serviu para o trabalho, depois a mulher foi para o trabalho e criar a mão de obra. Então ficou ali um tempinho de lapso de ok, mas e as crianças? Elas têm alguma serventia? Elas dão algum lucro? Estão achando serventia para as crianças. A gente acha serventias para as crianças. Afinal de contas, a gente precisa começar a exploração o mais cedo possível. Sim. E aí a gente passa aí para a criação da TV, né? Que o capitalismo ele vai junto com a história. Sim. E junto com as evoluções que a gente tem. Né? Isso eu acho que é o ponto-chave da gente sempre pensar que quando tem uma evolução, vai ter alguma forma de vender, uma forma mirabolante de vender algo com aquela evolução. Né? Que aí a gente tem a criação da TV, a criança está em casa, o que a gente vai fazer? Propaganda para criança. Propaganda para criança. A gente sempre foi ali entupido, pelo menos a minha geração cresceu entupido de propagandas para criança. Também. E a minha, gente, é que eu e a Nath, nós duas somos de gerações diferentes, né? Eu sou uma millennial que nasceu nos anos 80 e eu peguei os anos 90 inteiro
de propagandas infantis. E sabe o que me veio agora à cabeça? Lembrar que eu nasci numa época em que nós estávamos saindo da ditadura, né? Então, em 88 é assinada a Constituição, o Brasil deixa de ser uma ditadura, a gente tem a primeira eleição e vida segue. Em 92, existe a abertura das fronteiras de livre comércio, comércio exterior no Brasil. É quando o Collor assume. Sim. E o Collor, ele traz essa abertura, porque o Brasil não era um país que recebia, né, produtos importados e tudo mais. Por isso que a gente tinha muito aquele negócio de ir para o Paraguai, comprar aquelas TVzinhas, aqueles batons coloridos e tudo mais, que era o nosso acesso, né? E o Collor entra em 92 e traz toda essa enxurrada para o Brasil. Então, o período que eu cresço, ali 92 até os anos 2000, que foi quando eu virei adolescente, cara, foi uma loucura. Eu acho que os anos 2000 cresceu um pouco mais, porque foi onde tinha já bem consolidado os programas para as crianças, né? Então, tipo, assim, a criança tinha um tempo ali na TV, né? Eu nasci no finalzinho dos anos 90, ali em 96, então no final de 90 e 2000 foi minha infância. Então, a gente, até quem é da minha idade vai lembrar que a gente almoçava vendo TV Globinho. E ali, entre aquele período, era uma enxurrada de vídeo de criança vendendo coisa, né? Uma enxurrada de propaganda para crianças. O próprio Bom Dia e Companhia. Sim. Era um programa para criança, apresentado por crianças e que vendia produto para crianças. Sim. Né? Você tinha que ligar lá para ganhar o PlayStation, mas mesmo assim já mostrava um monte de coisa que era para fazer a criança comprar. De brinquedos então, que eram produzidos pela franquia do SBT com outros. Então, ou seja, a criança que não tinha uma serventia para o capitalismo até um determinado tempo, ela acabou tendo uma. Porque aí ela tinha lá as propagandas com a criação da TV, depois foi só aumentando com o tempo, porque aí ela vai fazer o quê? Vai comprar. E hoje com a internet, esse tipo de exploração, ele muda, né? Ele muda. Ele muda pra caramba, porque hoje, né, não é o que não é mais bem visto, é que aí a gente pulou um pouquinho que a gente não falou do fetichismo, né? Mas o que é o fetichismo para criança é ela ser igual o adulto, né? Porque a gente não vê criança fazendo conteúdo e se faz conteúdo é um conteúdo adultizado, não tem como. E só para falar um pouco do que é o fetichismo do capitalismo, né? Lembra que fetiche, ela é uma palavra que muita gente associa à questão sexual, né? Mas é basicamente, o fetiche é aquilo que você quer ser ou ter e não pode. Né? Então a gente precisa lembrar desse conceito, que é o que você quer ser e ter e não pode. Sim. Né? Então, o que o fetichismo do capitalismo basicamente é? Eu vou pegar um exemplo do que acontece muitas vezes hoje na internet, né? A pipoca das filhas de uma certa influenciadora, né? Gente... Exato, um exemplo lindo. É uma pipoca doce, aquelas de saquinho vermelho, sabe? Que a gente compra no mercado, pipoca de canjica. É aquilo banhado num chocolate. Era só você catar a pipoca do tiozinho da pipoca lá e tacar chocolate em cima. Só que aí o que acontece? Uma marca fez uma pipoca gourmet, super apresentável, com chocolate XYZ, né? Essa influenciadora comprou para as filhas dela, divulgou esta pipoca, né? E algo que você gasta em torno de R$20 para fazer na tua casa, com chocolate bom, tá? Comprando chocolate de qualidade, você gasta R$20. Ela era vendida a 200. O que aconteceu com essa pipoca? Esgotou. Porque todo mundo queria essa pipoca. O fetichismo é isso.
É basicamente isso. É de criar uma necessidade sobre algo que você não tem necessidade. Exato. Mas porque falaram que vai ser legal, você cria essa necessidade, enfim. Exato. Né? Então, a questão da validade, ela vai sendo ressignificada, né? Sim, porque, só voltando da questão da utilização das crianças, é que isso foi divulgado muito com o Felca, mas por um outro lado. É que o Felca divulgou a questão da adultização, né? Mas de uma conotação mais sexual. É de um outro tipo de adultização, Exatamente. Né? Porque se a gente catar esse termo, né, que foi criado agora, a gente pode ir colocando por várias vertentes. A gente expande ele, expande ele muito, e uma delas é o capitalismo, porque agora o que é o ideal da criança não é mais o brinquedo, o ideal da criança é aquele influencer que está fazendo skincare. Então a gente vê crianças muito mais novas tendo a necessidade de fazer skincare. E o que acontece com skincare? Não sei se você sabe. Quando você para de fazer, a tua pele vai pro saco. Porque a tua pele cria aquela necessidade de você ter aquele cuidado sempre. Principalmente uma pele mais nova. Então, ou seja, quando você é criança, você tá ali cheio de hormônio. Você é pré-adolescente, você tá ali cheio de hormônio. Espinha vai ser normal. Assim, né? Sim, a espinha vai ser algo normal. Ela faz parte ali do nosso desenvolvimento. Né? E quando você começa a fazer skincare muito cedo, a espinha para de ser produzida, porque tá recebendo ali um estímulo que vai fazer ela parar. Só que aí tu para com os seus produtos de skincare, o que acontece? Tu vira uma bolha ali de espinha, parecendo que você tomou Rakutan e tá no começo do tratamento. Caramba! E isso cria uma dependência na criança de ter aqueles produtos. Aí a gente vê o quê? Uma criança de 15 anos parando num shopping gigantesco com crianças de 9 vendendo produtos de skincare. Exato. Então, ou seja, a adultização da criança já está ali pelo capitalismo, porque ela está vendendo produtos que você teria com seus 20 e poucos anos. E a gente tem um outro ponto da questão da adultização, que foi até o que eu trouxe para a Nath ontem, né? Eu vi um vídeo de uma influenciadora que ela teve um nenê, a criança está com 1 ano e X, né? E essa pessoa, ela está criando a criança de 1 ano, aprendendo 3 idiomas de uma vez. Eu fico me perguntando como os neurônios da criança tá. Eu acho que não deve estar batendo bem. Eu acho que no primeiro momento a gente tem o ímpeto de eu virar e falar assim: ai, que bonitinho! Ai, gente! Olha, essa criança que bonitinha aprendendo 3 idiomas, né? Mas quando a gente para analisar o negócio uma camadinha um pouquinho mais embaixo, a gente percebe que ela tá desde 1 ano de idade criando um adulto que vai ser uma puta de uma máquina para o capitalismo. Sim. Porque é um cara que tem uma família, que tem uma condição financeira boa, então essa pessoa vai poder estudar nas melhores escolas, ele vai ter uma boa alimentação, uma boa estrutura, né, social. Esse cara provavelmente vai fazer alguma faculdade de ponta, que são aquelas faculdades que empresas grandes exigem que você tenha uma formação para que você seja um bom profissional. E ele só está repetindo um ciclo, né? Que a gente volta para a história do rico cada vez ficar mais rico e o pobre cada vez ficar mais pobre. Só que a que custo essa criança vai se tornar esta mão de obra para o capitalismo? É o custo de ter um desenvolvimento muito louco, porque, né? Vai aprender 3 idiomas, como é que essa criança vai aprender o que falar? A cabeça, os neurônios dela devem estar, tipo, não batendo muito bem. Então, assim, a gente começa a olhar esse lugar, né? Que a gente para de ter esse prazo de validade, porque os indivíduos começam cada vez mais cedo a serem colocados em lugares úteis, a serem treinados, né? E estimulados a serem úteis. Sim. Né? Aí a gente finaliza tudo isso amarrando com a utilidade do idoso.
Sim, porque como, voltando lá para o que eu falei, todo mundo precisa ter a sua parte de consumidor dentro do capitalismo. Exato. Os homens trabalhando e tendo seu consumo ali dentro da parte Do que é esperado. do que é esperado, né? Dentro do... Homem e mulher, na verdade, está dentro ali do dispositivo de gênero, né? Ele consome o que é Sim. dito que é para homem, a mulher consome o que é dito que é para mulher. Voltando de novo. Né? A criança antes consumia produtos para criança, agora elas consomem o quê? Produtos para adultos, né? Enfim. Mas, de novo... Disfarçado de produto para criança. Disfarçado para produtos que é criança, mas e o idoso? Onde o idoso se encaixa ali? Porque o idoso não pode mais trabalhar, né? Ele perde essa validade do trabalho. O idoso, ele perde essa validade, ele vira um problema para a família que tem que cuidar, e vira um problema, né? Vamos colocar problemas entre aspas, para a família que tem que cuidar e trabalhar, e para o governo, para o Estado, que precisa cuidar, né? Que precisa pagar o... Não é indenização, mas enfim, precisa pagar ali o tempo que ele trabalhou, né? Isso aqui no Brasil, né? Porque tem outros países que não se paga. Eu acho que vale a pena lembrar que quando a gente fala de Brasil, né? Não dá pra gente generalizar mundo. Sim. Inclusive... Se bem que o capitalismo é a mesma estrutura em todo lugar, só que tem essa diferença de desigualdade maior. A gente tem que trazer para nossa realidade. Sim. Sim. E aí, o que a gente faz? A gente precisa criar um lugar para aquela pessoa ficar, né? Porque a família precisa trabalhar. Para continuar gerando. Para continuar gerando. E aí a gente cria o quê? Os antigos lar para idosos, né? Que hoje é lar de permanência, lar de longa permanência. Que hoje é o lar de longa permanência. E tudo isso para quê? Para o familiar ter a ilusão de que aquele ente querido está sendo cuidado. Ilusão eu digo no sentido de que ele não vai precisar ter a responsabilidade afetiva com aquele idoso. Você terceiriza a responsabilidade. Isso, tanto afetiva quanto a responsabilidade de estar ali com os cuidados gerais, né? Então, por isso que eu falei essa ilusão, né? Porque a gente sabe que a gente precisa ter responsabilidade afetiva com as pessoas. Uhum. E aí você deixa a pessoa trabalhando, você fala, você visita lá de final de semana, que nem você fazia toda semana, tá tudo certo. Eu coloco mais pessoas para trabalhar ali dentro, porque vai precisar de cuidador, vai precisar de enfermeiro, vai precisar de psicólogo, você gera mão de obra novamente, mão de obra barata, tá? Porque eu falo isso porque minha irmã, ela fez curso de cuidador de idoso, ela não conseguiu permanecer dentro do serviço, porque é muito pouco o que pagam perto daquilo que pedem para fazer, né? E aí você tem uma utilidade para aquele idoso, porque aquele idoso gerou renda, né? Gerou dois tipos de renda, porque para você manter alguém dentro de um lar de longa permanência, você precisa pagar. E geralmente paga muito caro. Uhum. E aí você gera também o dinheiro de quem vai trabalhar ali com ele. Então, ou seja, já gerou ali um lucro diverso, né? Então já gerou uma utilidade para o idoso. E aí a gente esbarra também nos problemas que a ILPS gera, né? Por isso que quando a gente fala muito da questão do capitalismo não se sustentar, é porque quando a gente olha essa roda toda, ela é insustentável porque a gente não está falando de uma máquina, a gente está falando de seres humanos, né? E ele precisa da desigualdade que existe hoje no mundo para que ele possa se sustentar. Porque se fosse um sistema igualitário, onde todos conseguissem ter uma renda boa, igualitária, isso, aquilo, né? Ele não se sustentaria. Aí a gente entra numa questão que a gente ouve muito hoje, né? Falar que, tá difícil de arrumar mão de obra. A gente vê aí muitos vídeos na internet, né, de alguns empresários passando umas vergonhas. Nossa! Falando que, porque eu queria contratar, mas a pessoa não quer trabalhar por um salário a X. Gente, a questão hoje as pessoas estão acordando para isso, né? As pessoas estão começando a ter uma consciência um pouco melhor da questão salarial e
elas começam a entender que existe a exploração. Eu vejo isso de uma forma, mas eu vejo isso também que elas estão sendo exploradas de outra forma. Né? Porque aí eu falo isso porque eu fiquei um tempo trabalhando como recrutadora de recrutamento e seleção, e muitos candidatos, eles falavam que não iria, mas porque estava fazendo bico de entregador de iFood, enfim, de entregador de aplicativo. Que é a tal da uberização, né? Que a gente vê das profissões. Só que aí no caso, o que eles prezavam era poder fazer o próprio tempo, porque o salário dava quase que na mesma. Né? Mas poder ter ali a falsa ilusão de liberdade. Só que o que acontece? Você perde os seus direitos, né? Porque você não tem. Todo mundo reclama de CLT, até eu faço piada com CLT, mas CLT é o regime que você tem mais direitos. Eu amo. Né? Mas aí você trabalhando como autônomo, você perde seus direitos, você perde 13º, você perde férias, porque você vai ter que trabalhar que nem louco para se manter. Mas aí a gente começa a puxar um outro lugar que também, de certa forma, é parte de um projeto, né, de emburrecimento da população, que é as pessoas não saberem fazer conta. Não. Então, aquilo que a gente falou no episódio passado, de ser um projeto de emburrecer as pessoas, de não terem pensamento crítico, de não saberem, de terem preguiça, né? A criação da preguiça, do pensar, traz essas pessoas para esse lugar. Porque quando você bate um olho no primeiro momento, você vai falar assim, nossa, eu vou ganhar, sei lá, 3 mil reais por semana rodando de Uber, né? Se a gente fizer a conta no final do mês, 3, 6, 9, 12 mil reais por mês, você fala, pô, quem ganha... Aí vem a história, né, do quem ganha 12 mil reais por mês hoje, né? Pois é. Só que aí você tem que fazer a conta do quantas horas que você vai trabalhar por dia para você atingir esse resultado. O quanto de gasolina e de manutenção do carro você vai precisar para atingir esse resultado. Se o carro não for seu, o aluguel do carro que você vai pagar, porque não é barato, né? Fora a responsabilidade, por exemplo, de multa, assalto, qualquer coisa que acontecer com você é na tua conta, não é na conta da empresa que tá te explorando. Fora sem aspas, tá te explorando. Fora que você não vai ter ali o seu INSS pago todo mês. Não vai ter sua previdência paga todo mês. Então, ou seja, quando você vai se aposentar. Exato. Né? E é um cálculo que as pessoas não fazem. Não, elas não fazem. Não fazem. Mas porque é mais fácil você ter alguém que vai te produzir de forma burra do que alguém consciente. Exatamente. Né? Então eu acho que sim, tem uma galera que realmente tá tendo mais consciência do que rola, mas tem uma galera que tá indo meio que na onda de quem tá tendo consciência sem pensar direito, sabe? Por isso que a gente volta a dizer, leiam, tenham pensamento crítico, vejam quem você segue em redes sociais, né? Porque uma pessoa veio falar que conquistou tudo do zero, sendo que o pai bancou o zero. Fica difícil. Entendeu? Fica difícil. Então, basicamente, o capitalismo, ele é isso, né? Ele é uma estrutura que a gente é obrigado a viver hoje em dia. Sim, que acha utilidade até para quando você morre. Exatamente. Né? Exatamente. Para quem não sabe, cemitério é um negócio que lucra muito no mundo. O ramo funerário, no geral, lucra muito no mundo, porque você tem aí planos funerários, né? Eu estava tentando achar um nome sem citar uma empresa. Que são caríssimos. Mas você tem os planos funerários que são caríssimos, que você tem que pagar por mês, que você só vai usar uma vez na sua vida e que, spoiler, gente, não te ajuda muito. Às vezes um seguro de vida vai te ajudar mais do que um plano funerário. E, gente... Dica de quem trabalhou na área. Morrer é mais caro do que nascer, tá? Sim, porque se você for ali
enterrar a pessoa, você ainda tem que pagar o local de enterrar. Ninguém te disse isso, né? O plano funerário não te diz isso. Ou seja, Mas você precisa pagar. a questão é, a gente dentro desse sistema paga para nascer, paga para morrer, paga para viver. A gente vai dar lucro para alguém em algum momento na Até vida, depois que a gente morre. a vida inteira. Até depois que a gente vira pó. Porque tem que se fazer da cinza. Sim, mas se você tiver ali o seu jazigo, ali o seu lugarzinho para ficar, você tem que pagar manutenção. Então, ou seja, você paga, você gera lucro você paga até depois que você morreu, que tu virou pó, que você tá só os ossos. Por isso que é importante a gente repensar. Até porque desfazer das cinzas não pode, porque é um crime ambiental. Então, você vai ter que achar um lugar para colocar. Tá vendo? Dentro da sua casa você não vai querer. Às vezes não, né? Então. Enfim. Mas é por isso que é importante a gente repensar todo esse sistema que a gente vive. Né? Muito. Porque, literalmente, é um sistema que vive da desgraça do próximo. Sim. É literalmente assim, a gente está dentro desse sistema, mas vamos criar um pensamento crítico para questionar tudo isso. E tentar viver o melhor possível dele. Sim. Não o pior como nós temos vivido, né? Todo mundo. Enfim, só quem tá tranquilo são os bilionários. A gente que ali a linha de produção tá aqui, é triste. Exato. Triste e lindo e belo, porque você acha que você tem um teto dentro da sua casa, comida um mês inteiro, você tá bem na vida, você não tá. Então não tá. A gente tá ali na mesma linha da galera que tá em situação de rua, infelizmente. Com a diferença que a gente tem uma casa para morar. Né? Que se a gente não pagar também, a gente vai ser enxotado para fora. Exatamente. É isso. Entendeu? Então, assim, gente, a revelação final. Não é porque você ganha um salário de 10 mil que você é rico, tá? Beijo. Vamos criar pensamento crítico. É isso. Lindos. Gente, se inscreva no canal. Comenta aí qual foi o seu chá revelação maior, né? A gente gosta de saber. Qual o trauma que te trouxe até aqui. Se você for estudante de psicologia, comenta com a gente qual foi o baque maior que vocês descobriram durante esses processos de formação que a gente tem. Exatamente. Como a gente vem falando do último episódio, ajuda a gente aí no crescimento do canal, na divulgação dos nossos vídeos, porque a gente está com problema de entrega. E a gente não quer se utilizar de clickbait, pelo amor de Deus. A gente não quer se vender ao algoritmo, então deixa o seu comentário, nem que seja só um emoji aí aleatório. Seu like. Deixa o seu like, se inscreve no canal, compartilha com quem precisa levar esse baque aí também. E vai pro Instagram. E vai pro Instagram também seguir a gente. A gente vai voltar com os vídeos lá, com algum conteúdo lá. A gente volta alguma hora, algum dia nessa vida. A gente volta. A gente volta. Em algum momento a gente volta. Exato. E faça terapia, porque o capitalismo acaba com a tua sanidade. Muito. Afinal de contas, às vezes não é uma depressão, é falta de dinheiro, estrutura social. Nossa, é acho isso. que 90% dos casos de depressão é por causa da estrutura. Exato. É isso. Falta de dinheiro deixa a gente mal. Muito. Então, muito mal. É sobre, gente. Beijo. Até a próxima semana. E a gente conseguiu fazer um vídeo de menos de 55 minutos. A Alexa nem apitou. Alexa, quanto tempo de timer? Há 1 minuto restante no timer de 55 minutos. Chico, por aqui! Lembrando vocês que essas duas humanas ainda não são formadas e que nenhum podcast substitui a terapia. Então criem um pensamento crítico e procurem um profissional formado com o CRP ativo. Fui!